E a gente até falou isso na outra live. Tinha algumas evidências, mas agora a gente tem evidências claras, né? Primeiro foi 2 assessores, né, que foram entrevistados e perguntaram para eles se haveria uma invasão nos Estados Unidos, e eles disseram: a coisa está andando para esse caminho. Ou seja, uma declaração de um assessor do Trump olhando, falando abertamente sobre isso, já é um fator a mais. Outra coisa importante é que, embora isso esteja sendo bem noticiado aqui no Brasil, nos Estados Unidos não estava sendo noticiado. Passou a ser. A Fox News passou a cobrir, o Marco Rubio começou a dar declarações, né? A gente teve um navio no Caribe abatido, né? Um navio ligado ao cartel de Los Soles, que, segundo os Estados Unidos, é ligado ao Maduro, né? E tudo indica que é mesmo, tá? Cartel dos Sóis e Maduro é a mesma coisa, só muda o nome. Exatamente. Foi abatido, acho que foi com 12 pessoas dentro, né? A gente vai mostrar o vídeo já sobre essa situação. E o Marco Rubio dando uma declaração ontem dizendo que qualquer navio que carregue drogas e que saia da Venezuela será abatido, não vai ser nem preso, vai ser abatido. Então, isso faz parte da política externa do Trump de combater o narcotráfico, ou pelo menos como ele está colocando. Isso está me lembrando, e aí eu estava falando até com o Gabriel, o Noriega. A situação do Maduro me lembra muito do Noriega. Como é que foi a história do Noriega? E aí a gente vai para a minha pequena aula de história de uns 10 minutos. Peço para vocês prestarem atenção, porque é bem esclarecedor. O Noriega foi o ditador do Panamá nos anos 80. E o que o Noriega era, né, nessa história toda? Ele era um ditador que peitava bastante os Estados Unidos, tinha um regime bem centralizado em cima dele. E o Noriega, em um dado momento, ele começou a dar declarações contra os Estados Unidos, começou a cortar rotas dos navios americanos, começou a ter uma postura agressiva com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela época, já tinha 3.300 navios, né, no Panamá. Tá? O Panamá sempre foi um canal do Panamá sempre foi importante para os Estados Unidos, né? Inclusive, hoje é bem importante. Não só para os Estados Unidos, né, mas para qualquer país das Américas e até da Europa. É o principal canal de comércio. Uhum. Exatamente. E o que aconteceu? O Noriega, ele começou a ter essas posturas e aí chegou a um dado momento que o George W. Bush, o pai de George W. Bush, assinou um decreto dizendo que o Panamá teria que ter fiscalização dos seus navios, seu comércio, teria que ter uma política basicamente fiscalizadora acerca do Panamá. Obviamente, o Noriega peitou muito dessas políticas, né? E aí surgiu muito na época boatos na imprensa que ele seria preso, aquela coisa toda. Lembrando que são 3.300 navios que haviam, né? E assim, corpo de fuzileiros, né, americanos no Panamá. O Noriega peita essas decisões, né? Fala, não vai acontecer isso, vai ser aquilo. O Noriega era ele tinha uma postura do Sun Tzu, né, que é a arte da guerra, ou seja, a psicologia da guerra contra o seu inimigo. Então ele fazia muito uma provocação. Ele, por exemplo, via fuzileiros navais na costa do Panamá e falava: vocês vão me prender? Vem me prender, vem me prender, vem me prender. Ele provocava os fuzileiros navais e etc. E chegou um momento que, numa dessas situações, o Noriega pegou 2 fuzileiros navais americanos e um deles foi executado e o outro foi ameaçado, né, falou, torturado, e disse que até a esposa do fuzileiro naval americano, soldado, seria estuprada na frente dele, ou seja, uma coisa bem absurda. Aliás, o Noriega era um cara bem perverso, né? Quando os Estados Unidos invadem, encontra lá a casa do Noriega, vê várias fotos do Hitler, sabe? Pornografia, enfim. Negócio de maluco, sabe?
Então, ele sempre foi esse cara. E aí, né, chegou a seguinte situação. O Colin Powell, que era o ministro da Defesa do George W. Bush, pai da época, disse o seguinte, olha, porque o George W. Bush, pai, falou, olha só, não tem jeito, vamos fazer o seguinte, esse cara fez essa coisa toda e tal, então vamos capturar, vamos capturar. E aí o Colin Powell disse o seguinte, beleza, nós podemos capturar, mas é 80% de chance de dar certo. 20% tem essa dificuldade. Por quê? Porque o Noriega é um especialista em fugir, em se esconder. Ele nunca dormia no mesmo lugar 2 dias seguidos. Ele nunca fazia nada em relação a isso, né? E ele sempre conseguia se esconder, ele sempre conseguia estar em outros lugares diferentes. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir isso de cara. Nesse momento que está se planejando, consegue, nas Forças Armadas do Panamá, panamenhas, um golpe de Estado. E talvez até combinado com os Estados Unidos. Ninguém provou isso, mas não duvido. Esse golpe de Estado acontece por um major. Esse major prende o Noriega e coloca ele numa sala. E fala para os Estados Unidos, nós vamos entregar o cara. E tal. Aliás, vocês não vão capturá-lo, nós vamos prendê-lo aqui e vocês não fazem nada. Só que esse major, ele botou o Noriega numa sala com um telefone. E o Noriega pega o telefone, liga para as Forças Armadas que estão fiéis a ele e executa esse major. Entendeu? Então, aí, o Noriega toma o poder de novo. Isso é bem a cara da América Latina, né, cara? Bem a cara da nossa América Latina. E aí ele volta ao poder. E aí o George W. Bush pai fala, não, agora vamos fazer o seguinte, acabou. Vamos pegar esse cara de qualquer jeito e tal, dar teu jeito e tudo mais. O Noriega, aí o que acontece? Eles mobilizam 23 mil tropas, tinha 3.300, 23 mil tropas, ou seja, 26.300 pessoas, né? Vão para o Panamá, sabe? Com navios e frotas, vão atrás dele e ainda assim não consegue capturá-lo, porque ele era um especialista em se esconder. Ele vai para a Itália, a embaixada do Vaticano, acontece uma mega manifestação no Vaticano, sabe? Para que ele se entregue, aquela coisa toda. E aí, lá o Papa, enfim, o pessoal do embaixada do Vaticano convence ele, fala, é melhor você se entregar e ser preso do que ser morto. Ele acaba se entregando, fica 40 anos numa prisão em Miami, depois é extraditado para a França e acaba morrendo, né? O que eu quero dizer com isso? Está me parecendo uma situação parecida com a do Noriega no Panamá. Houve a transição de poder e tudo mais, tudo certo. Só que aí eu falo o seguinte, as opções para o Maduro, quais são? Né? Quais seriam? O que eu acho que pode acontecer olhando a situação. Primeiro é o seguinte, não acho que neste momento acontecerá uma invasão, como foi no Panamá e tal, porque, repito, foram 23.300 soldados naquela época. Nesse momento, há 4.300 no Caribe. Porra, 23.300 para 4.300 ainda é pouco, embora tenha se desenvolvido tecnologia, os destroyers e tal. Mas ainda assim, acho pouco. Primeiro, como repito, os Estados Unidos é sempre uma escalada devagar. Vamos atacar as embarcações, como está falando aqui o Marco Rubio, enfim. Vamos atacar as embarcações do narcotráfico, etc, etc. O que me parece é que são 4 opções possíveis. Primeiro, sabe, é o Maduro se entregar. Entendeu? Chegar e falar, olha só, meu irmão, dá mais. Vou me entregar, entendeu? Me entrego para as autoridades e tudo mais. Acho difícil, tá? Pela situação. A segunda opção, e aí envolve 2 vertentes, seria ele ser deportado para algum lugar. E isso pode ser com o aval dos Estados Unidos e sem o aval dos Estados Unidos. E aí envolveria o Brasil. Porque houve nessa semana a discussão de que o Brasil tinha um plano para pegar o Maduro, enfim, e deportar ele para o Brasil e depois deportar para a Rússia, um negócio assim que a gente não sabe se é verdade, dessas redes de negociações a gente nunca sabe. Mas eu digo o seguinte, o Brasil até poderia fazer isso com o aval dos Estados Unidos. Não necessariamente contra. Se o Brasil fizesse isso contra os Estados Unidos, aí, meu amigo, vocês não veriam só banco sancionado, não. Seria o Brasil inteiro, embargado e tal. As relações seriam... Mas o Brasil poderia falar só,
Eu vou pegar esse cara, ele vem para cá, eu vou transportar para a Rússia com teu aval e você resolve lá depois, para não haver uma convulsão social. Porque esse que é o ponto que eu falei numa análise semanal. O problema não é fazer. Os Estados Unidos é capaz de fazer qualquer coisa com Maduro. O problema é o pós. É tipo assim, pô, os generais que estavam com ele vão ficar com a oposição? Será que não vai haver uma ruptura? Será que não vai haver? Porque é aquela coisa, os generais que estão com Maduro, eles cometeram crimes contra os direitos humanos. Tá entendendo? Os soldados também. Será que eles vão ter uma anistia? Será que eles não vão ter uma anistia? O problema é o pós. Não é o fazer. Os Estados Unidos conseguem fazer qualquer coisa. Os Estados Unidos conseguem entrar lá e matar o Maduro tranquilamente, que é uma das opções. Consegue capturar o Maduro a hora que quiser. O problema é o pós. É não haver uma convulsão. Tá entendendo? Então, essa é a segunda opção. Que existem essas duas vertentes. A terceira opção seria o Maduro ser capturado, como foi o Noriega. Mas eu falei, é uma dificuldade. Noriega teve que envolver 23.300 tropas. Eu acho que ainda não chegou a esse ponto, mas pode chegar. Tá entendendo? Porque esses caras são especialistas em se esconder, nunca dormem no mesmo lugar e tal. A Venezuela é um país grande, como é. O Panamá é menor, a Venezuela é grande, tem as suas dificuldades. Tem gente que é fiel ao Maduro e tudo mais. E a quarta opção, né, é ele ser morto, né, um ataque a drones pelos próprios Estados Unidos, né? Pode acontecer um golpe de Estado com relação a um general que aí se rebele? Pode, mas teria que ter muitas garantias, a oposição, no caso com a Maria Corina, teria que dar muitas garantias que esses soldados não seriam punidos depois, porque é difícil, o cara não tem essa segurança. Sem contar que muitos generais da Venezuela têm muito dinheiro. Essa panela do Maduro tem grana pra caramba. Entendeu? Então, eu não sei se a ruptura pelo exército aconteceria. Uma coisa que aconteceu recentemente, segundo a Maria Corina, e que foi muito importante também nessas 2 semanas, é que o Maduro tentou mobilizar muitos milicianos, muitas pessoas para os serviços obrigatórios, mas, segundo a Maria Corina, as praças ficaram vazias, o que eu acredito, porque se todo mundo tivesse ido na do Maduro, a população venezuelana tivesse aderido, ele estaria fazendo uma propaganda absurda. E ele não fez. Percebe que ele não fez? Então, eu acho que realmente estava certo. As praças estavam vazias. Então, significa que o povo está pronto para uma transição pacífica. Resta saber se os soldados estão prontos. Essa é a dificuldade dos Estados Unidos. Entendeu? Por essas questões que eu falei. Então, 4 opções para o Maduro aqui. Primeiro, que eu acho, ou ele ser capturado, ou ele se entregar, ou ele ser deportado com o aval ou sem o aval dos Estados Unidos, não sabemos, ou ele ser morto, entendeu? Que eu acho que a coisa escalará para esse ponto. O que eu sei é o seguinte, Gabs, e aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Se o Donald Trump consegue capturar o Maduro ou tirar o Maduro do poder de uma forma e que a transição não cabe numa convulsão na América Latina social, vai ser um puta de um golaço da política externa dele. Vai ser um puta de um golaço. Porque, gente, vamos botar aqui, a Venezuela, nos anos 80, ela tinha um voos fretados direto para a França. A Venezuela era um puta de um país. A partir do momento que o Chaves entra, e o Chaves até digo o seguinte, Chaves até vou fazer uma defesa, ele era até um ditador comum, embora isso não seja bom, mas ele era até um ditador comum. Gente, o Maduro não é só um ditador comum. O Maduro é um ditador narcoterrorista e terrorista. Ele é narcotraficante e terrorista. Ele tem essas 3 características. A Venezuela foi destruída por conta do regime do Maduro. Entendeu? Então, será um bem para a humanidade? Sim. Se o Maduro sair, como será um bem para a humanidade um cara do Catar, por exemplo, fazer um governo democrático, que é uma ditadura também mais à direita, vamos botar assim. Nós não defendemos ditadura. Eu digo o seguinte, se o Trump conseguir tirar o Maduro de uma forma que não crie uma convulsão na região, será um puta de um golaço para a política externa dele, na minha opinião. Isso aí é uma opinião minha, tá? Deixa claro aqui. Sim. Entendeu?